Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar uma olhada, vamos fazer um breve review desse comentário histórico-cultural do Novo Testamento. Ele é da CPAD, tá? É um livro escrito pelo Lawrence Richards. Tem uma série de comentários dele, tá? Inclusive eu já fiz um review no canal, tenho outros aqui. Aqui a gente tem a lombada do livro. Tá aí, CPAD, comentário histórico-cultural. Vamos dar uma olhada na quarta capa do livro. Vamos dar uma lida. Os comentários estão entre os livros mais importantes que qualquer cristão pode possuir, pois são dedicados a ajudar o leitor a compreender melhor a Bíblia. O comentário histórico-cultural do Novo Testamento... Deixa eu pegar minha caneta aqui. O comentário histórico-cultural do Novo Testamento é um tipo especial de ferramenta de referência. Destina-se a fornecer informações enriquecedoras para o comunicador da Palavra de Deus. Nele, os 27 livros do Novo Testamento são divididos em 77 unidades de texto bíblico que são analisados em capítulos dedicados especificamente a cada uma delas. O Dr. Richards baseia-se em uma variedade de fontes para fornecer um plano de fundo que ilumina o texto e orienta sua aplicação para as pessoas de hoje. E porque o objetivo do livro é servir tanto ao professor leigo da Bíblia quanto ao pregador, é dada atenção especial às passagens mais citadas. Cada capítulo inclui os seguintes recursos: exposição, dá uma visão geral da unidade de ensino. Estudos de palavras, concentra-se em termos e frases-chave. A passagem em profundidade explora eventos e ensinamentos úteis para ensinos ou pregações. A maioria das unidades também inclui contexto, fornece informações sobre os principais elementos históricos, arqueológicos ou culturais, tá? Por isso, comentário histórico-cultural. Interpretação, examina a intenção original do escritor bíblico. Aplicação, sugere como a passagem pode ser desenvolvida em uma lição, sermão. Também estão incluídas em muitas das unidades as barras laterais que contêm citações de fontes históricas primárias, gráficos ou pesquisas relevantes. Aqui a gente tem ainda o ISBN do livro, tá? CPAD, tem as redes sociais também da CPAD. É um livro de capa mole, brochura, tá? Com orelhas. Vamos ver a princípio quem é Lawrence Richards, que é o autor. Formou-se com louvor no Seminário Teológico de Dallas e posteriormente se tornou editor de materiais infantis relacionados à educação cristã. Em 1965, Richards foi professor assistente de educação cristã no Wheaton College Graduate School, onde também ministrou cursos de Novo e Antigo Testamento até 1972, período em que concluiu o seu doutorado em ensino religioso e psicologia social, com ênfase em metodologias de pesquisa em educação, psicologia social e antropologia. Ele escreveu mais de 200 obras, muitas traduzidas para mais de 24 idiomas. Entre essas obras, Guia Didático do Leitor da Bíblia, que eu tenho aqui, e o Comentário Devocional também tenho aqui. O Comentário Devocional da Bíblia, todos editados em português pela CPAD. Aliás, esse que eu tenho aqui, ó, que eu falei, Guia Didático do Leitor, a versão que eu tenho aqui é o comentário... Deixa eu ver aqui, peraí. Comentário Bíblico do Professor, e é editado pela Editora Vida, mas a que tudo indica parece ser a mesma obra. Mas é também muito bom, mas é mais voltado para o ensinador da palavra, tá? Então aqui, ó, abrindo, escrito em uma linguagem clara e fácil de entender, o comentário histórico-cultural do Novo Testamento transportará os leitores de volta ao mundo do primeiro século. Este livro fornece uma visão focada das passagens das Escrituras
cujo significado torna-se mais claro quando visto com precisão no contexto dos tempos bíblicos. Então, é um livro brochura com orelha, tá? Uma capa até que durinha, papel branco. Aqui, comentário histórico do Novo Testamento, Lawrence Richards. Essa daqui é a segunda edição de 2022, editada no Rio de Janeiro. Aqui a gente tem a ficha catalográfica do livro. Tá aí completa. Aqui a gente tem o sumário, a introdução do livro, aí dividido em 77, como que eles chamam aqui? 77 unidades de ensino, tá? Então a gente tem livro de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João e vai até dar essas 77 partes, tá? Eles dão, esse comentário ele dá ênfase às principais passagens da Bíblia, tá? E justamente, como que eu peguei esse comentário hoje? Eu tô gravando um audiobook deste livro aqui, tá? Que é o Confiando em Deus, do Jerry Bridges. Ontem eu postei o prefácio e o capítulo 1. Nele tem um momento que fala do espinho da carne de Paulo, tá? Que está em 2 Coríntios. Aí o que eu fiz? Eu fui para uma Bíblia para revisar aquele momento que Paulo fala do espinho da carne, tá? E aí a gente está onde? É aqui, ó. É a visão de Paulo. Deixa eu ver. Começa aqui, ó, que ele fala. Eu vou começar do comecinho aqui, tá? Vou ler até essa parte aqui, ó, até aqui. A visão de Paulo. Ele falando aos Coríntios, tá? Essa é a segunda carta. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Aí ele fala dele mesmo, tá? Ó. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei. Ou seja, nesse homem eu vou me gloriar, mas não em mim mesmo. Olha que coisa de louco. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato. Mesmo que ele quisesse, tá? Se gloriar a si mesmo, ele não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Tá? Então, essa passagem, por mais que consigamos entender, tá? Ela deixa certos porquês. Aí eu fui para o comentário, para realmente tentar compreender. E aí o porquê de eu estar fazendo o review agora, para que vocês entendam como que esse comentário funciona. Essa Bíblia aqui também tá, ó, eu já fiz o review dela. Essa daqui é a Bíblia do Discípulo. Ela tá na versão NVI. Tem o vídeo no canal, tá? Uma Bíblia muito boa.
Agora vamos lá. Vamos à parte. Cadê? Aqui, ó. Eu cheguei. Ele é bem extenso, tá? Ó, segunda carta aos Coríntios. Tá aqui. 10:13. A autoridade espiritual. Aí tem todo um estudo com relação a essa parte de 2 Coríntios 10:13, né? Mas eu cheguei aonde realmente eu cheguei naquela leitura, tá? Então eu vou compartilhar com vocês pelo menos aquela parte que eu li da Bíblia, tá? Então ele trata aqui, ó. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Está em 12:2. Esta passagem tem causado especulação incalculável, porque Paulo, obviamente falando de si mesmo, usa a terceira pessoa. Ou seja, ele está falando não dele em primeira pessoa, ele está usando como se ele estivesse enxergando Paulo de um outro ângulo, tá? Obviamente, falando de si mesmo, usa a terceira pessoa. O que é este terceiro céu? O que ele quer dizer com se no corpo, se fora do corpo? Que está em 12:3. E o que mais tarde foi este espinho na carne? No que diz respeito ao uso da terceira pessoa, a melhor sugestão é a de que Paulo adota para evitar qualquer insinuação de que ele recebe crédito pessoal pelas visões ou revelações que lhe são dadas. A menção ao terceiro céu normalmente é compreendida como assumindo uma cosmologia que encara a atmosfera da Terra como um primeiro céu, o campo dos corpos celestiais como um segundo e o campo espiritual, habitado por Deus e seus anjos, como o terceiro. No entanto, textos da época intertestamentária também mencionam uma divisão dos céus em 7 partes. Aí já está um livro apócrifo. Eu tenho ele aqui? Não está aqui, mas eu tenho o livro de Enoque aqui, tá? É interessante até depois eu achar isso daqui para dar uma lida. Textos da época intertestamentária também mencionam uma divisão dos céus em 7 partes, em 2 Enoque 8:11, e a ascensão de Isaías, um quinto céu, que está em Apocalipse 3, aqui, Apocalipse de Barrabás ainda, tá? Aí já teria que ter uma Bíblia com todos os livros apócrifos, né? Não seria nem Bíblia o nome, ou seria? Um quinto céu, tá? E até mesmo sugerem uma divisão dos céus em 10 partes, que também está em 2 Enoque. Uma vez que o Novo Testamento não se pronuncia sobre o assunto, parece inútil especular a respeito da cosmologia de Paulo, mas a insinuação permanece. Ele foi arrebatado a um campo acessível somente por Deus. A incerteza de Paulo quanto ao fato de que esta visão possa ter sido recebida no corpo ou fora dele, foi citada por aqueles que argumentam a favor da projeção astral, fenômeno no qual se assume que a alma deixa o corpo vivo. Estes parênteses dificilmente apoiam esta teoria. Paulo simplesmente está dizendo que, embora a visão fosse real, não sabe se esteve ou não fisicamente presente naquele paraíso, onde vivenciou tais maravilhas e ouviu coisas que até aquele momento era incapaz de revelar. A esta altura, Paulo rapidamente apresenta seu espinho na carne. Deus permitiu que Satanás enviasse este mensageiro que, no final, ao invés de conseguir prejudicar Paulo, acabou cumprindo os propósitos do Senhor. Depois de implorar a Deus 3 vezes para sua remoção, percebeu que o espinho era um presente que pretendia fazê-lo fraco aos olhos humanos, para que o poder de Deus pudesse ser aperfeiçoado em sua fraqueza. Ninguém jamais saberá o que era aquele espinho, apesar de haver muita especulação. A palavra skolops significa estaca e também espinho, e sugere um grave tormento. Embora alguns sugiram que o espinho era os oponentes de Paulo,
A maioria interpreta que era alguma doença crônica e debilitante. Em último caso, a palavra seria certamente munição para os inimigos de Paulo. Como poderia um verdadeiro apóstolo, com algum poder real, ser incapaz de curar a si mesmo? Vou chegar na última parte aqui, tá? Porque quando estou fraco, então sou forte. Fraqueza é asteno, palavra que indica mais que fragilidade. Sugere deficiência incapacitadora. Em contraste, forte é dunatos, não saudável, mas poderoso. Paulo é forte em sua fraqueza, porque Deus opera na fragilidade humana e por meio dela. Este é um tema completamente estranho ao pensamento dos críticos de Paulo, mas, afinal, as armas dele são do mundo, carnais. Em sua extensa defesa, Paulo ofereceu aos coríntios a alternativa surpreendente. Eles podem avaliar a autoridade de uma pessoa pelos critérios que os críticos de apóstolos colocaram em evidência, ou podem reconhecer o critério que Paulo apresentou, o critério que exalta a Cristo e não a algum ser humano. O critério que exige a sabedoria de Deus, que fica em completo contraste com a sabedoria deste mundo, conforme 1 Coríntios 1,18 e 2,16. Bem, é muito interessante, tá? É um comentário simples, tá? Ele trata das principais passagens do Novo Testamento. Ele até que é barato, tá? Se eu não me engano, você consegue por volta de R$70 no Mercado Livre, tá? Tem umas 2, 3 lojas que vendem ele lá. Papel branco, como eu falei, uma diagramação até que legal, letra de pequena para média, tá? É muito conteúdo aqui dentro de um livro de... Cadê? 547 páginas, tá? Muito conteúdo, é um Novo Testamento praticamente inteiro, revisitando, lógico, né? Os principais trechos, aquelas partes mais conhecidas, tal. Então é isso, gente. É uma indicação minha, tá? Esse comentário é muito interessante. Ele te põe realmente dentro da cena, tá? Da história, da cultura do povo judeu. É bem interessante, tá? E é isso. Espero que todos tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.